Chernobyl é o nome que imediatamente remete a perigo, abandono e mistério, mas o que poucas pessoas sabem é que a região esconde detalhes tão absurdos que parecem inventados. Desde a explosão do reator 4 em 1986, o local se transformou em um dos pontos mais estudados e ao mesmo tempo mais mal compreendidos do planeta. Informações foram escondidas, dados manipulados e decisões tomadas às pressas mudaram o destino de milhões de pessoas. Neste vídeo, você vai descobrir 10 curiosidades sobre Chernobyl que provavelmente nunca te contaram, organizadas do top 10 até a número 1, com fatos documentados, específicos e difíceis de acreditar. Cada posição revela algo que mostra como esse desastre foi muito além de um simples acidente nuclear e deixou consequências que ecoam até os dias atuais. Top 10. A evacuação de Pripyat foi rápida, mas baseada em uma mentira oficial. Os moradores foram informados de que deixariam a cidade por apenas 3 dias, levando apenas documentos e itens essenciais. Por causa disso, roupas ficaram nos armários, comidas nas geladeiras, brinquedos espalhados pelos quartos e até camas desarrumadas, como se as pessoas tivessem saído por alguns minutos. Essa falsa promessa foi estratégica para evitar pânico, mas resultou em uma cidade inteira abandonada exatamente como era em 1986. Até hoje, Pripyat permanece congelada no tempo, sendo um dos maiores exemplos reais de uma evacuação definitiva disfarçada de temporária. Top 9. Nos primeiros dias após o acidente, a radiação era tão intensa que os equipamentos disponíveis simplesmente não conseguiam medir os níveis reais. Os dosímetros soviéticos tinham um limite máximo muito baixo, e quando a radiação ultrapassava esse limite, os aparelhos paravam de registrar corretamente. Isso fez com que os responsáveis subestimassem gravemente a situação, acreditando que o reator estava relativamente estável. Na realidade, a liberação radioativa era dezenas de vezes maior do que o imaginado, atrasando decisões cruciais, expondo milhares de pessoas a níveis perigosos, sem qualquer tipo de proteção adequada. Top 8. Existe uma floresta inteira que literalmente ficou vermelha após o acidente. Conhecida como Floresta Vermelha, essa área próxima ao reator recebeu uma quantidade tão grande de radiação que os pinheiros morreram rapidamente e mudaram de cor. As árvores ficaram com um tom avermelhado antes de secarem completamente. Mais tarde, a floresta foi enterrada para reduzir a contaminação. Mas até hoje, o solo da região continua extremamente radioativo. Esse local é considerado um dos pontos mais perigosos de toda a zona de exclusão e permanece isolado até mesmo para pesquisadores experientes. Top 7. Os robôs enviados para ajudar na limpeza do reator falharam completamente. Devido à radiação intensa, circuitos eletrônicos paravam de funcionar em poucos minutos. Como alternativa, humanos foram obrigados a executar tarefas que deveriam ser feitas por máquinas. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como biorobôs. Cada um tinha apenas entre 40 e 90 segundos no telhado do reator para remover detritos altamente radioativos. Após esse curto período, eram retirados imediatamente. Mesmo assim, muitos receberam doses de radiação suficientes para causar problemas graves de saúde ao longo da vida. Top 6. Existe um objeto dentro do reator conhecido como pé de elefante, considerado um dos materiais mais letais já criados pelo homem. Ele foi formado pela fusão do combustível nuclear com concreto, areia e metais, criando uma massa sólida extremamente radioativa. Nos primeiros anos após o acidente, ficar próximo ao pé de elefante por poucos minutos poderia ser fatal. Fotografias desse objeto foram raras e extremamente arriscadas de serem feitas. Mesmo décadas depois, ele continua emitindo radiação, embora em níveis menores do que no passado. Top 5. Apesar da radiação, a vida selvagem prosperou em Chernobyl. Com a saída dos humanos, a região se transformou em um refúgio natural involuntário. Animais como lobos, alces, linces, javalis e até cavalos selvagens passaram a ocupar a área em grande número. Estudos indicam que a ausência de atividades humanas como caça e urbanização foi mais benéfica para os animais do que os efeitos negativos da radiação. Isso faz de Chernobyl um dos exemplos mais paradoxais de recuperação ambiental em um cenário de desastre nuclear. Top 4. Existem pessoas morando ilegalmente dentro da zona de exclusão até hoje, conhecidas como Seamlessly. Esses moradores retornaram anos após a evacuação oficial e decidiram permanecer em suas antigas casas. A maioria são idosos que preferiram voltar para suas terras de origem do que viver longe. Eles cultivam alimentos, criam animais e seguem uma rotina simples. Embora vivam em áreas com níveis mais baixos de radiação, ainda estão expostos a riscos constantes. Mesmo assim, muitos vivem há décadas no local, contrariando previsões iniciais extremamente pessimistas. Top 3. A radiação em Chernobyl não é distribuída de forma uniforme. Existem pontos extremamente perigosos a poucos metros de áreas consideradas relativamente seguras. Chuvas, vento e movimentação do solo fazem com que partículas radioativas se desloquem constantemente. Por isso, mapas de radiação precisam ser atualizados com frequência. Cientistas utilizam drones
sensores móveis e equipamentos avançados para monitorar essas mudanças. Esse comportamento imprevisível da radiação torna a região um dos ambientes mais complexos do mundo para estudos científicos. Top 2. O reator destruído precisou ser coberto 2 vezes. O primeiro sarcófago foi construído às pressas em 1986 e tinha sérios problemas estruturais. Décadas depois, foi necessário construir um novo confinamento seguro, um arco gigantesco de aço que deslizou sobre o reator antigo. Essa estrutura é tão grande que poderia cobrir facilmente um estádio de futebol. Ela foi projetada para durar cerca de 100 anos e permitir a desmontagem segura do reator no futuro, evitando novos vazamentos radioativos. Top 1. O maior impacto de Chernobyl não foi apenas ambiental, mas humano e político. O acidente expôs falhas graves no sistema soviético, como censura, atraso na divulgação de informações e despreparo técnico. Muitos historiadores afirmam que Chernobyl contribuiu diretamente para o enfraquecimento da União Soviética. Além disso, o desastre redefiniu padrões de segurança nuclear no mundo inteiro, influenciando leis, projetos de reatores e planos de emergência globais. Chernobyl não é apenas um lugar abandonado, mas um marco histórico que mudou a forma como a humanidade lida com tecnologia, risco e responsabilidade.